Eu sou Lisiane Holdefer, sou fonoaudióloga e psicóloga, e esse é um vídeo onde a gente vai bater um papo e responder perguntas, questionamentos, dúvidas de vocês que surgiram aqui, que estiveram nas caixinhas de perguntas, que colocaram aí no nosso Instagram. Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui pra gente, eu vou tentar responder todas as perguntas que entrarem. E vou responder todas as perguntas que foram colocadas. Eu acho que eu não esqueci nenhuma. Se eu esqueci, vocês me lembrem. Mas eu anotei todas as perguntas que foram colocadas ali nas caixinhas de perguntas. E espero responder a todas. Boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Então, vamos lá. Vou começar, porque tem algumas perguntas que são... vou tentar começar por algumas perguntas que talvez sejam mais iniciais, tá? Então, uma das perguntas que eu acho que talvez seja mais inicial é por que zumbido, hiperacusia e misofonia acontecem? Então, vamos lá, vamos tentar entender qual é a diferença entre zumbido, hiperacusia e misofonia. Vou falar rapidamente, eu falo em todos os meus vídeos, mas eu acho que é sempre bom a gente ter um pouco de clareza, porque são entidades diferentes, tá? Inclusive tem uma pergunta se os três podem ocorrer ao mesmo tempo. Então a gente vai entender que na verdade eles não são a mesma coisa, mas que eles podem ocorrer sim ao mesmo tempo, tá? Eles envolvem áreas diferentes. Então, zumbido é a percepção de um som que não tem uma fonte sonora externa, então ele é produzido ou pela musculatura, ou por alterações auditivas, ou por alterações metabólicas, e essas seriam causas, né? Por isso que ele acontece, por causa dessas modificações. Ele é um sintoma, ele não é uma doença, então ele tá avisando que alguma coisa ali não tá legal, então ele tá te dando um alerta de que alguma coisa no seu corpo não tá mais legal. Às vezes essas questões, às vezes até fatores emocionais, às vezes essas questões vão embora e o zumbido permanece. Existem alguns estudos, inclusive tem artigo falando, né, o som fantasma, porque muitas vezes alguns dos sintomas que desencadearam isso já não estão mais ali, mas o zumbido permanece, a percepção desse som permanece, tá? E isso sim é possível e ainda assim é possível tratar, porque a gente vai tratar aonde ele está, né? E o que acontece no zumbido? A gente tem áreas do cérebro que se modificam, que entram em hiperativação, que modificam a maneira como elas funcionam, e isso faz com que o zumbido permaneça, com que o zumbido fique crônico, com que o zumbido, né, gere esse incômodo, gere esse desconforto. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, o que a gente pensa é em tratar o que ficou, tratar cérebro. Então, a gente pode tratar a causa, a gente pode tratar o sintoma, ou a gente pode tratar os dois ao mesmo tempo, que é normalmente o que eu costumo fazer quando a gente tem todos esses dados, tá? A misofonia, ela é um tipo de sensibilidade a som que é muito característica, porque na verdade ela não está ligada ao volume do som. A hiperacusia está ligada ao volume, a misofonia está ligada ao tipo de som. E não é só um desconforto, é uma reação emocional extremamente intensa, uma raiva, um ódio, um descontrole. Então a gente tem uma reação, uma resposta física e comportamental para a presença de sons que na verdade tendem a ser bastante corriqueiros, bastante comuns, e para a maioria das pessoas, ou seja, todos nós que temos não temos misofonia, normalmente são sons que não nos incomodam, que não geram qualquer tipo de desconforto, quanto mais uma resposta tão extrema e tão intensa quanto é gerado para os pacientes que têm misofonia, tá? Para as pessoas que têm misofonia. E a hiperacusia, então, aí é um tipo de sensibilidade a som que está ligado ao volume. Então, o som entra num volume natural, normal, mediano, mas o cérebro processa como se esse som estivesse super forte, intenso, podendo gerar inclusive dor, desconforto, que a sensação é de como se a gente tivesse ali um megafone na nossa orelha e na verdade o som tá saindo normal, é só porque na via auditiva central a gente tem um ganho ali desse som. Então, por que eles acontecem? A gente tem vias diferentes envolvidas e a gente tem causas que podem ser similares, no caso da hiperacusia e do zumbido, causas musculares podem estar envolvidas nos dois, causas emocionais podem estar envolvidas nos dois, a exposição a sons fortes que geram lesão na orelha podem ser causas de ambas as situações. A misofonia, as causas ainda são
desconhecidas. A gente desconfia que possa ter um componente genético, né, de que tem uma história aí nessa família de misofônicos. Não necessariamente funciona assim, então a gente vê pessoas que têm misofonia que não, aparentemente, pelo que a gente consegue decifrar, não aparece nada em ninguém da família, aparentemente. A gente não consegue muitas vezes ter esses dados, até porque lá atrás, anos e anos atrás, a gente nem falava de misofonia como fala hoje, e muitas vezes eram pessoas que tinham lá seus desconfortos e aguentavam calados, segurando a onda, às vezes, então a gente não ficava sabendo que essas pessoas estavam no sofrimento que de fato a misofonia acaba gerando, infelizmente, tá? É possível ter as 3 sim ao mesmo tempo, é possível ter 2 em conjunto, é possível ter mais de um zumbido, então isso também acontece, tá? Então o pessoal que se assusta diz, olha, eu tenho mais de um som aqui na minha cabeça, na minha orelha, isso pode acontecer, tá? Isso são situações em que a gente considera que são possíveis, tá? Tem uma pergunta aqui da Sabrina, eu tenho otosclerose e zumbido no ouvido e tive perda, havendo perda no outro, também terei zumbido obrigatoriamente? Não, tá? Existem pessoas que têm perda de audição e que não têm zumbido. O que ocorre é que a otosclerose, ela é uma doença onde a gente tem uma calcificação de um dos ossinhos lá da orelha. Então, a gente tem a parte do canal, o canal auditivo, que a gente põe o cotonete, que não pode, os otorrinos vão brigar, né? E a gente tem o tímpano que fecha para que a gente mergulhe e não entre água dentro da orelha. Então, esse tímpano é fechadinho. E aí a gente entra numa cavidade. Eu falo que é como se fosse uma caverninha, que tem uma comunicação com o externo por meio de uma tuba, que é a tuba auditiva. E ali a gente tem 3 ossinhos, são os menores ossos do nosso corpo, o martelo, o estribo e a bigorna, tá? E lá o último que conecta lá na cóclea, no caracol da audição, é o estribo. Quem tem otosclerose tem uma alteração na calcificação desse ossinho, do estribo. E às vezes isso fica só na região do osso e às vezes isso passa também para a cóclea. Então são situações que a otosclerose pode acontecer. Ela está exclusiva aqui fazer um tipo de perda que é bem característico dessa caverninha, ou uma perda que mostra que já está mexendo um pouquinho ali na cóclea, nas célulazinhas do caracol da audição. Tá? Não necessariamente ter perda de um lado vai ter da outro, mas normalmente a otosclerose ela vem acompanhada de zumbido. É uma das características da otosclerose, a perda de audição, né, a sensação do ouvido talvez tampado e uma presença de zumbido, tá? Eu não sei se é isso que você tem. Agora, não dá para dizer que você vai ter otosclerose do outro lado, tem que realmente avaliar os seus exames, conversar com o médico e ver se tem algo que possa fazer para prevenir. A Sabrina está dizendo que sim. Então, tem que ver se tem alguma coisa para prevenir, na verdade, assim, para poder ficar atenta, para poder ficar alerta, que caso algo comece, intervir o mais rapidamente possível, tá? Não necessariamente você vai ter do outro lado, tá? Então, vive bem, vai fazer as coisas e curtir bem, não tem nada que você, né, tenha que impedir de fazer. A otosclerose não é nada de hábitos e nada disso, então cuida da tua audição, lógico, então não se exponha som forte, a gente, né, já tem uma questão ali no ouvido, a gente já não provoca mais, tá? Oi, Fernando, você ligou pra gente? Se você puder mandar o WhatsApp, tá? Hoje a Lu tava sem o telefone e não conseguiu atender os telefonemas, Fernando. Se puder mandar uma mensagem por WhatsApp, a gente consegue te responder, tá bom? Lá do consultório. Se você puder, ou a chamada vai aparecer e ela consegue te responder se o telefone aparecer. Mas se não, te sugiro, se você puder, manda uma mensagem de WhatsApp que a gente te responde, tá bom? Jurema perguntou, é verdade que perda auditiva e zumbido podem ser causadas pela rinite? Olha, eu nunca vi nenhum caso de uma perda definitiva pela rinite. Às vezes quando a gente tem uma crise de nariz, isso combina com uma pergunta que eu vi agora antes de entrar, que deixaram lá, se a sinusite pode causar zumbido. Questões de nariz, garganta, inflamações, infecções que a gente tem, em geral, podem causar zumbido e podem causar uma perda de audição, que normalmente é temporária, que é porque enche de secreção, lembra da caixinha
ali onde estão os ossinhos, aquilo ali às vezes tem uma comunicação por meio da tuba auditiva e ela faz a drenagem de líquido, ela areja essa região. Então, quando a gente está com rinite, está com sinusite, ou tem secreção, ou tá tudo muito inchado, inflamado, infeccionado ali naquela região, essa tuba não consegue regular essa pressão e isso sim pode gerar muito frequentemente otites ou até alterações que não são otites, mas né, alterações temporárias que normalmente geram alterações temporárias da audição, tá? Até porque normalmente são questões tratáveis e questões mais leves, tá? A não ser que a gente tenha uma sinusite crônica, tem outras questões envolvidas e aí né, as coisas podem evoluir para uma alteração aí também na audição, tá? Alexandra, se casos de DTM podem causar zumbido. DTM é o distúrbio da articulação que abre e fecha a boca, articulação temporomandibular e de todo o seu conjunto. E aí a gente tem, né, uma questão aqui articular dessa região, a gente tem uma questão muscular dessa região, e essa DTM, essa alteração nessa questão de abrir e fechar a boca, nessa articulação, sim, pode ser uma das causadoras do zumbido, sim, tá? Ixi, deixa eu aqui, anotar o seu telefone aqui na live, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se você puder mandar mensagem, eu te agradeço, mas anotei, espero não ter anotado errado, tá bom? A Laura colocou, zumbido tem cura, pode moderar a altura? Pronto, essa tua pergunta tá aqui anotada, que você colocou a pergunta na caixinha, que eu lembro, fui eu que peguei. Então vamos lá, existe cura para zumbido? Sim. Zumbido pode ser curado, tá? A gente chama de remissão e sim, isso pode acontecer. A gente não pode garantir isso, ninguém pode. A gente também não sabe quais os casos em que vai acontecer, né? Então, assim, existem algumas configurações de algumas alterações que são musculares, se elas forem ali exclusivamente musculares, que tem um prognóstico, inclusive, mais favorável para isso. Então, a gente sabe que tem muito mais chance, mas também não é uma garantia, não é uma promessa, tá? Mas sim, a cura pode acontecer. Tem pacientes que entram em remissão que não tem mais zumbido. E o tratamento sempre é possível sim diminuir o zumbido. E aí eu devo lembrar que não existem mágicas, sempre falo isso toda vez que a gente conversa, de que tratamento para zumbido não é muito mágico, tá? Então, boa parte das pessoas não é em 2, 3 sessões que vai ficar bem, ou zerado do zumbido, ou com zumbido super menor. Às vezes a gente precisa de um tratamento um pouco mais longo, mais continuado, para que isso possa acontecer, tá bom? Como tratar o zumbido? Depende da causa, depende do que está envolvido. Não existe um tratamento para todos os zumbidos, tá? A gente não tem fórmula mágica, a gente não tem uma fórmula que vale para todo mundo. Então, a gente precisa avaliar paciente por paciente, ver o que está envolvido. A gente sabe que zumbido tem múltiplas causas. Então, normalmente, a gente tem mais de uma coisa, mais de uma causa ali gerando zumbido. E aí, o tratamento tem que ser direcionado para a necessidade de cada um. Tá bom? A Adri colocou, eu tive uma gripe, acordei surda e sem paladar. O paladar voltou, eu perdi 30% da audição e agora tenho zumbido. Você deve ter tido uma questão viral e esse vírus também mexeu na questão auditiva. Você deve ter tido uma surdez súbita, suponho eu, em função de um vírus, tá? A surdez súbita é uma condição que ela pode acontecer, né? Então, ela acontece normalmente assim, de uma hora para outra, né, pelas tuas colocações aqui, né, a questão da alteração do paladar e da perda de audição, eu acredito que você tenha tido uma surdez súbita e sim, aí o zumbido pode ser uma das rebabas, né, do que fica aí da surdez súbita, é a perda de audição, que às vezes, dependendo de como é feito o tratamento, do tempo que a gente chega nele e tal, é reversível, às vezes não, às vezes tem melhora, apesar de não zerar, enfim, tá? Então a surdez súbita ela é tratável, mas também não temos garantia de que vai reverter a audição. E aí o zumbido pode ser um dos fatores que fica ali junto com ele, ainda assim tem tratamento, ainda assim vale a pena investigar o que está ainda mantendo isso, essa circuitaria e tratar, né, se não a causa mais, mas o zumbido, o sintoma, o que ficou em função da perda de audição, tá bom? Silvana, zumbido nos 2 ouvidos, já fui a vários otorrinos e me disseram que terei que me acostumar com ele. Não acredito nessa frase, eu trabalho com zumbido há mais de 25 anos
Eu não entendo que zumbido tenha que se acostumar, zumbido é tratável, não tem milagre, não tem fórmula mágica, alguns casos demoram realmente mais até do que a gente gostaria para ter respostas, mas sim, zumbido sempre tem tratamento. A Adri colocou, foi exatamente uma surdez súbita, imaginei pela tua história, tá? Desconfio eu que deve ter tido uma origem viral, mesma coisa que mexeu ali com a questão do teu olfato, foi lá pra tua orelha e causou uma surdez súbita, tá? Tem tratamento, tá bom? Stefano, problemas de coluna cervical, hérnia de disco, pode ocasionar zumbido? Pode sim. Qual o melhor tratamento? Depende do teu caso. Tá? Então, depende de onde essa hérnia tá, o que é recomendado fazer em relação a isso, né? Talvez se você precise de uma intervenção fisioterápica, tem que ver se é só essa questão da hérnia, se não tem outras coisas envolvidas, se não tem alterações cocleares, se precisa ser tratada a parte central. Então, não tem um melhor, tá assim, quem tem isso, faz isso. Sim, o resto, o conjunto da obra. Então, a gente não tem... né? Assim, o que eu te recomendo, primeiro passo para todo mundo, tá? Primeiro passo, procura um médico, de preferência um otorrinolaringologista, otoneurologista, que é um cara que já tá mais adaptado, mais acostumado, mais especializado na questão do ouvido, tontura, zumbido. E aí, depois disso, é bem possível que você precise de um acompanhamento com um fonoaudiólogo, ou com fisioterapeuta, ou com psicólogo, ou ele te encaminha para uma avaliação neurológica, ou te encaminha para uma avaliação de uma endocrinologista, onde a endocrinologista, dependendo da necessidade. Mas o primeiro passo, a primeira entrada, sempre é o otorrinolaringologista. A gente recomenda de preferência o otoneurologista em função da experiência dele em relação a isso. Tá bom? O Osório, o meu tem 7 meses, já fiz de tudo. Ressonância do pescoço e da cabeça, polissono, placa e tô usando CPAP. Tem que ver se não tem mais coisa. Tem mais coisa, tá? Isso não é tudo que se faz para zumbido. Então, não sei exatamente o que é que tá acontecendo aí. Eu acho que são intervenções muito interessantes, né? Provavelmente você tem uma alteração do sono, o uso do CPAP muitas vezes é revolucionário, né? Não só pensando em zumbido, mas pensando na tua qualidade de vida, em você ter uma vida longa, em ter um cérebro preservado, enfim, né? Sono é uma parte extremamente importante para tudo e para o zumbido também, mas talvez falte alguma pecinha aí para encaixar, para dar uma virada, é possível que sim. Daí vale a pena avaliar se tem alguma coisa faltando ainda, tá? Perda rápida da audição em um dos ouvidos, o que poderia ser? Eu não entendo o que é perda rápida, se foi de uma hora para outra perdeu a audição, se foi de uma hora para outra assim, de uma hora para outra a audição mudou. A gente pensa que possa ser uma surdez súbita, e aí questões que acontecem na orelha, que podem se desenvolver de maneira célere, tem infinitas. Então, vale a pena avaliar e acompanhar, tá? Você disse que foi em 2 otorrinos, foi neuro, fisioterapeuta, até hoje não teve resposta, mas eu acho que vale a pena você acompanhar e buscar, verificar se não teria outras indicações de tratamento para você, tá bom? Silvana, você trata à distância, pois moro no Rio. Sim, eu atendo online, tá? Então, se você quiser, a gente pode marcar uma consulta online, e aí, se for necessário alguma intervenção pontual, aí a gente pode pensar em buscar alguma coisa direcionada aí para você, ou se for, né, precisamos de algum profissional para fazer algum procedimento, a gente pode buscar isso para você. Posso pesquisar dependendo do que vai ser a indicação para o teu caso, tá? Stefano, zumbido causado pela ansiedade e de mais fácil tratamento que toma antidepressivo resolve? Stefano, eu não acho que tem um mais fácil ou menos fácil, né? Algumas ansiedades são tão intensas que às vezes até atrapalham o paciente em poder entrar em processo de habituação. Esse nome habituação vai cair mal talvez para algumas pessoas, mas para tudo, escuta o que eu vou dizer. Habituação não é acostumar. A habituação é uma capacidade do nosso cérebro de ignorar estímulos neutros. Então, se você colocar a sua mão sobre a sua outra mão, no começo você sente, né? Eu senti na hora que eu coloquei. Aí eu vou começar a conversar com vocês e vou deixar essa mão sobre essa mão. Eu não vou nem lembrar.
dessa sensação, porque o meu cérebro está entendendo, não tem nada, eu não estou fincando, eu não estou com agulha, eu não estou com uma faca fincada na mão, meu cérebro ignora esse estímulo porque ele é neutro. E isso é o que a gente provoca, o que a gente entende que precisa acontecer lá no seu cérebro, e trabalhar a neuroplasticidade, o teu cérebro para de processar essa informação dessa forma que ele está fazendo, com o zumbido, porque na verdade é um estímulo neutro, tá? Então, nesse caso, a ansiedade, quando ela é muito intensa, ela acaba atrapalhando esse processo, tá? Atrapalhando fortemente. Eu não posso te dizer que antidepressivo sozinho resolve, você vai ver talvez pessoas aqui até possam contar que tomam antidepressivo, o tanto que ajudou, o tanto que não, muitas vezes é de grande ajuda, às vezes é necessário até para você poder fazer o resto do tratamento, porque às vezes a gente está tão ansioso que a gente nem dá conta de fazer o tratamento do começo ao final. Tá? Isso eu observo muito no consultório, às vezes o paciente vem com muito angustiado, principalmente o paciente que é mais ansioso, muito angustiado, buscando uma fórmula mágica, e quando vê que você não tem isso para oferecer, ele não faz o tratamento. E às vezes 1 ano depois eu recebo mensagem de novo, eu queria marcar uma consulta, e aí uma judiação, porque a pessoa ficou esse tempo todo caçando uma fórmula mágica, e enfim, então nesse caso talvez um antidepressivo possa ser interessante, talvez uma psicoterapia direcionada para ansiedade, ou uma psicoterapia direcionada para o zumbido, para misofonia, para hipracusia, seja lá o que for, tá? O Stan colocou que o meu estava ligado a DTM, e isso descoberto, eu tive o fim do zumbido e melhora do sono. Gente, que olha, adoro esse tipo de relato. Olha ali, gente, vai me dizer que não tem solução. Fui também verificar as questões vitamínicas, também sempre olho de todos os meus pacientes, acho super importante, fez muita diferença também, acho que faz. Se a audiometria não der nada, pode ser muscular sim, pode ser a questão central, quando a audiometria dá normal, e aí avaliem o normal como normal mesmo, tá? Tem que pegar alguém criterioso para olhar essa audiometria para ver se realmente está tudo normal, tá? Pode estar ligada a perdas em altas frequências, pode estar ligada a alterações metabólicas, pode estar ligada a alteração do sono, e aí não tem nada necessariamente na questão auditiva. Então, tem outros fatores, sim, que além da audição, podem gerar zumbido, tá? Cris, atende em São Paulo? Não, eu tô atendo em Brasília, o presencial eu faço em Brasília, eu não atendo em São Paulo. A Gibuci, boa noite, o meu deu otosclerose no ouvido onde tem o zumbido, e isso é muito comum, a otosclerose ser acompanhada tanto da perda de audição quanto do zumbido, tá? A Sabrina colocou aqui, ó, tamo junto, tá? Mas lembrem vocês dois, vocês têm tratamento, tá? Precisa do acompanhamento otorrinolaringológico, precisa, tá? E aí façam o resto que for necessário. E aí talvez isso inclua um acompanhamento fonoaudiológico especializado para o tratamento do zumbido também, tá bom? Para o zumbido que envolve perda auditiva é quase improvável uma remissão completa, né? Não, Sabrina, não tem nada a ver, sabia? A gente tem pessoas com perda de audição e com remissão do zumbido. Deixa eu te dar essa boa notícia. Então, a gente tem sim, tá? Inclusive, a gente tem pacientes, por exemplo, que usam aparelho auditivo e aí entram em remissão do zumbido. Então, se você buscar um tratamento adequado, eu não tô te prometendo remissão, tá? Não posso fazer isso. Não sei como é que vai desenvolver aí. Mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade, sim, sério, eu tô falando sério, tá? Eu não mentiria, são fatos, são eventos reais, tá? Então, a gente tem paciente com perda de audição e remissão do zumbido, sim, tá? Você tá usando e já sentiu uma melhora? Então, dá tempo pro aparelho. O aparelho não é mágico. Isso é uma outra falácia, uma fantasia que as pessoas têm. Eu vou botar o aparelho na orelha e o meu zumbido vai sumir. Não funciona assim. Tá? Você vai colocar o aparelho na orelha e vai estimular seu cérebro. Cérebro, às vezes, precisa de tempo para te mostrar a resposta. Lembra da tal da neuroplasticidade que eu acabei de falar? Lembra da história da hiperexcitação cortical que precisa ser modulada, do processo de habituação neural que a gente precisa provocar? Então, precisa de tempo. Dá tempo para o aparelho te dar ainda mais benefício, que tem chance disso com certeza acontecer, tá? E, sim, tem solução, tá? Fica tranquila. Dri, se eu atendo online? Atendo sim, tá? Atendo online.
Fernando, o que pode ser zumbido nos 2 ouvidos? A causa seria otosclerose? Já todos os exames possíveis. Olha, se você fez todos os exames e não teve o diagnóstico de otosclerose, não é otosclerose, tá? Então, vamos pular para frente. Tem 500 milhões de fatores que podem gerar zumbido, tá? Então, não dá pra gente focar numa coisa só, tá? Hoje a doutora Amália, com quem fiz ressonância, tem uma artéria pressionando o nervo auditivo, grau 3. Eu teria que ver o que exatamente é isso e se é realmente isso que pode estar gerando zumbido, tá? Já peguei situações anatômicas que poderiam sugerir um envolvimento com o zumbido. Por exemplo, nesse paciente que eu tô lembrando, a situação anatômica era de um lado, o zumbido era do outro, ou seja, não era a situação anatômica. Então, é uma coisa para avaliar com muito critério, tá bom? Laura, existe uma manobra que me falaram para os cristais. Você pode me falar sobre isso? Então, quando a gente tem uma alteração dos cristais que ela está falando das otocônias, né? A gente chama de cristais que estão lá dentro do labirinto. E às vezes esses cristais, né? Um cristalzinho, alguns cristalzinhos se soltam e começam a circular nos canais, nos anéis, que são os canais semicirculares. E aí isso provoca tontura, principalmente quando a gente deita, quando vira a cabeça para um lado e tal. E aí a gente chama isso de VPPB, que seria a tontura dos cristais. Para esse tipo de tontura, lembrando que existem dezenas de causas de tontura, esta sim é a mais comum. E sim, a gente consegue muitas vezes, graças a Deus, resolver por meio de manobra. Não sempre, tá? Volto a dizer, nada é tão mágico assim, mas boa parte das vezes a gente faz uma manobra, que é a manobra de reposicionamento do cristal. Existem diversos tipos de manobra, diferentes tipos de manobra, dependendo de onde que ele está, em qual desses anéis que ele está circulando, a gente tem que utilizar uma manobra diferente, e aí sim pode resolver a questão do zumbido, tá bom? Fernando, você botou exclamações aqui, eu não sei se eu perdi alguma pergunta tua. Fabiano, lesão de células ciliadas aparelho, tá falando de células ciliadas cocleares, podem gerar uma perda auditiva neurosensorial. E sim, em alguns casos, dependendo de como é que é essa perda, do tamanho dessa perda, é indicado sim, tá? O uso de aparelho auditivo. Andréa, quando eu consumo doces, o meu zumbido aumenta. É normal? Bom, não é normal a gente consumir doce e ter nada, tá? E nem o aumento do zumbido, mas isso é um sinal de que muito provavelmente tem uma alteração metabólica relacionada ao açúcar, tá? Então, observa se você não tem uma resistência à insulina, se a tua insulina não acaba, às vezes tá lá, a glicose de jejum tá linda, mas a insulina tá altíssima, lá o pâncreas está se esforçando para resolver ali a questão, a gente tem uma hemoglobina glicada, que é uma outra avaliação da glicose, que está ali meio dando sinais de que talvez a gente está no limite, aí então muito provavelmente o zumbido está vindo te avisar que os níveis de açúcar do sangue não estão legais, tá? Então, na verdade, não é normal, não deveria ser assim, mas isso é um sinal e pode ser uma causa de zumbido, sim, uma alteração nessa questão metabólica aí do açúcar. E a orelha é muito sensível ao açúcar, então o zumbido pode ser um dos sinais, dos avisos aí de que você tá com essa questão, tá bom? Pode deixar, Fernando, vou tentar entrar em contato contigo. Stefano, para o uso de um aparelho ortopédico para DTM, pode piorar o zumbido? Nesse caso, a suspensão, mudança do tratamento recomendado para o fim desse tipo de zumbido. Eu não sei que aparelho que você está falando, aparelhos às vezes de correção de mordida, ortodônticos, assim, a gente vê, sim, alguns pacientes têm piora do zumbido, tá? E aí é necessário avaliar com o teu dentista se é o caso de retirar o aparelho ou se é de conduzir esse processo até o final, tá? Eu não saberia te dizer se no teu caso, né, isso tem que ser com o dentista mesmo, até porque a minha formação não posso palpitar nesse ponto, seria uma leviandade, mas sim, a gente sabe de casos em que é recomendado retirar o aparelho e tem situações em que é recomendado, ok, leva até o final, porque tem uma questão de mordida que lá pra frente vai te trazer talvez uma consequência maior e aí, enfim, tá? De qualquer forma,
tratamos o zumbido, tá? Muito provavelmente aí a gente tem uma questão muscular, porque como o aparelho vai movimentando os dentes, ele também vai movimentando essa musculatura e aí talvez isso esteja gerando o zumbido aí, tá? Osório, como marca uma consulta com você? Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é 61 98380 9849, tá bom? Tem na nossa, ali no Instagram, diz ali nosso telefone, diz o nosso endereço, tá tudo ali no Instagram, tá bom? Mas é 61 98380 9849. Pronto. Maria Cristina, esse WhatsApp a gente consegue te responder, tá? Se a gente não responde a chamada, pessoal, peço que, por favor, mandem o WhatsApp, tá? Às vezes, eu e a Lu tentamos nos revezar aí, quando eu tô em atendimento eu não consigo atender e a gente tá tentando se revezar aí no aparelho, tá bom? Muito bem, vou dar continuidade para as perguntas que deixaram aqui, acho que cumpri com todas aqui, se faltou uma, pessoal, remanda, tá? Remanda é horroroso. Manda novamente, por favor, tá bom? Tem uma pergunta de qual o melhor tratamento para o zumbido. Não tem um melhor tratamento para o zumbido, gente. A gente tem diferentes tipos de tratamento e o tratamento vai depender da tua necessidade e da indicação individual. Não existe um tratamento para todos os zumbidos, tá? Então, o que deu certo para você, talvez não dê certo para o seu vizinho, ou talvez o que deu certo para o seu vizinho não dê certo para você, enfim, tá? Então, a gente tem que avaliar cada caso individualmente, tá bom? O zumbido tem que ser de volume baixo para habituação ou de volume alto habitua também. Não importa se o volume do zumbido é alto ou é baixo, ambos os zumbidos, sendo ele forte ou fraco, alto ou baixo, eles têm condições de entrar no processo de habituação neural, do cérebro entrar nesse processo de ignorar esse estímulo, entendendo que ele é neutro. Tá? Então, não tem relação com o volume, tá? Tem relação com o significado. Se você se prende ao zumbido, se você gira ao redor dele, se você não consegue abrir mão de focar nele, talvez você tenha mais dificuldade, você vai atrapalhar, por isso que a ansiedade é um fator que atrapalha o processo de habituação, porque normalmente a pessoa fica ali grudada no zumbido, controlando, monitorando, tá ali, não tá, acordei, eu vou atrás dele para ver se ele foi embora, e eu fico ali grudada, né, coladinha, namorando ele de uma maneira muito doentia, muito ruim, tá? E aí isso dificulta a habituação. Volume, o tipo de som, não teria relação com isso, tá? Curiosamente. A Adriana colocou, estou com um zumbido na cabeça, já fui a 2 otorrinos e eles não puderam me ajudar. Não tenho nenhuma perda auditiva, você pode me ajudar? Posso, Adriana, mas eu não tenho como fazer isso por meio de live. Eu teria que avaliar os teus exames, verificar o teu exame de audição, verificar o teu exame de sangue, tua história, pra gente ver o que é que pode estar acontecendo, tá? Agora, eu te falo, se você tá incomodada, se isso não tá bom pra você, procura ajuda, porque tem tratamento sim, tá? Não se conforme com, né, essas duas avaliações. Sempre há como tratar, tá? Sempre tem alguma coisa que a gente possa lançar mão aí para poder ajudar, tá? Denise, quando fazemos audiometria e temos zumbido, isso não mascara o resultado? Olha, Denise, não deveria. Às vezes algumas pessoas sentem que há alguma frequência lá da audiometria, que é muito parecida com a frequência do zumbido. Eu não sei se é o som que estão me dando da audiometria para eu apertar o botão ou levantar a mão, ou se é meu zumbido, porque os dois são muito parecidos, eu não sei quem é quem. Nesses casos, o que eu sempre falo, fala com a profissional que está fazendo o exame, ela vai mudar o estímulo, ela vai mudar a maneira de apresentar esse estímulo, e aí fica mais fácil para você decifrar se é o som de fora ou é o som do zumbido, e aí sim fazer um exame fidedigno, tá? Normalmente ali na região da lesão, na região do zumbido normalmente fica numa região onde a gente tem uma perdica de audição, não necessariamente tem perda, tá? Mas às vezes isso acontece, e é normalmente ali que a gente tem mais dificuldade de responder no exame, tá? Existe algum medicamento para diminuir o zumbido? O uso do ginkgo biloba não tem remédio para o zumbido,
tá? A gente tem remédios para as possíveis causas, por isso que às vezes a gente vai atrás das causas, né? Como a gente falou agora há pouco, as questões das vitaminas, eu não lembro o nome de quem escreveu, que fez o tratamento, Stan, eu acho que era, né? Que fez o tratamento, que ficou muito bem e que repôs vitaminas, então assim, foi a vitamina que resolveu o problema? Talvez não, muito provavelmente o conjunto da obra, tá? Mas então a gente não tem assim um remédio para uma vitamina que resolva zumbido, não tem. Esse remédio é para zumbido, não tem. Para misofonia, a gente tem um remédio, não tem. Mas algumas coisas podem ajudar porque vão trabalhar com causas, né? Então ali eu tenho a indicação de tomar um ansiolítico, eu percebo que na hora que eu coloco ansiolítico, o zumbido já me dá uma aliviada. Ou eu consigo lidar com ele de uma maneira melhor e a partir daí eu começo a conseguir fazer o tratamento, às vezes, de uma maneira melhor. Mas a gente não tem nada ainda direcionado para tratar zumbido. A nossa última live, se você olhar ali no nosso feed ou olhar lá no YouTube, a nossa última live eu falei sobre isso, sobre remédios para esses tratamentos. Aí talvez fique mais claro, fique um pouco mais explicado, eu espero, naquela live de como é que as coisas funcionam em relação à medicação, tá? Mas lembrando que não tem nada assim, toma isso, que isso aqui é para zumbido. Não tem isso, tá? Aqui uma pessoa me colocou na caixinha de perguntas o que fazer quando o medicamento piora o zumbido. Conversar com o médico que te indicou a medicação para poder ver se realmente é a medicação, se é o caso de trocar, tá? Às vezes troca o princípio ativo e você já descarta se é ou não é, ou arruma a dose, reorganiza a dose, o horário de tomada, enfim, e vê se isso pode estar envolvido com o zumbido ou não, tá? E eu sempre recomendo que você volte ao médico que te indicou essa medicação e tenha uma bela conversa com ele contando o que você percebeu, desde quando, enfim, tá? Souza, aquele que pinga no ouvido. Olha, cuidado com esses aí, tá? Então, cuidado com essas medicações que estão vendendo na internet, gente. É mentira, tá? Não tem nada. E você nem sabe, às vezes, que você tá pingando no ouvido. Esse de pingar no ouvido talvez é o que mais me apavora. Porque eu tenho medo de sabe Deus o que a gente tá pingando ali, se não é nada sequer ainda tóxico para a orelha, tá? Então, assim, tem coisas que pingam no ouvido, sim, que são indicados pelo médico otorrinolaringologista. Do Instagram, da internet, não compre. Se funcionasse, a gente recomendava para vocês. O teu médico otorrino já na chegada, ele dizia, nossa, não, tá aqui, pinga esse negocinho, não vou dar nem os nomes, porque não vale a pena dar ibope para esse povo. Na verdade, eles estão ganhando dinheiro em cima da angústia e do sofrimento de outra pessoa. Então, tá? Não recomendo, tá? Existe diferença entre o som do zumbido e o som interno, como do sistema nervoso? Ambos são zumbido ou não? Oi, Ademir, já respondi essa pergunta algumas vezes, vou responder novamente. O zumbido, ele pode ser entendido como o nosso som interno, tá? O som que a gente fala, o som do silêncio, que se a gente sentar num ambiente bem silencioso, é muito provável que nós percebamos algum sonzinho, um chiadinho, algum sonzinho, que é o som do nosso corpo. Quando a gente está aqui conversando, tem coração batendo, sangue correndo, líquido sacudindo de um lado para o outro, músculo que vai lá, estica e fecha, tudo isso faz barulho. Se a gente vai fazer um ecocardiograma, bota o eco aqui, o cara coloca lá o volume e a gente ouve o barulho do coração. A gente ouve quando o sangue está correndo aqui na veia, a gente vê que ele faz barulho, né? Então, esse som, ele é ignorado pelo nosso corpo, porque na verdade ele é um som que a gente consideraria neutro, eu fui gerada com ele, então, na verdade, eu já ignoro ele, como se fosse um ar-condicionado. Eu trabalho o dia inteiro com ar-condicionado e não lembro que ele está ligado. Um ventilador, que eu trabalho o dia inteiro, eu durmo à noite com ele e meu cérebro ignora. A mesma coisa com esses sons do corpo. Mas, às vezes, esse som fica muito alto para avisar que alguma coisa mudou no corpo. Ou, às vezes, esses sons, eles se modificam, né? E a gente percebe eles mais intensos, enfim, em função de modificações do corpo. Por isso, eles são sinais, eles não são doença, tá? Jurema, fui no médico com zumbido dos dois lados e fiz somente audiometria e o bero. O médico disse que tive perda auditiva nos dois ouvidos,
só passa remédio para tratar rinite. Então, eu acho que é válido talvez você buscar uma outra orientação direcionada para o zumbido, tá? Tentar ver se tem um tratamento específico aí para o zumbido. É importante tratar rinite? Sim, ela pode se envolver no zumbido, sim, mas se você já está tratando isso há um tempo, ela já está melhor e tal, muito provavelmente já não é isso, se o zumbido continua o mesmo. E aí a gente precisa de um tratamento direcionado e tentar investigar o que mais que está aí, tá? Que pode estar causando esse zumbido. A Érica, tive uma otite média aguda no ouvido esquerdo, com perfuração timpânica e sangramento, tive perda de audição do direito, não tive infecção, e o zumbido começou no direito também. Otites, essas infecções, inflamações, com rompimento de tímpano ou não, podem ser uma das causas, um dos gatilhos do zumbido, tá? E é algo que é super mega importante, a Érica, tratar muito bem essa otite, tá bom? Virou uma síndrome tônica do tensor do tímpano, imagino, porque a musculatura e os nervos ali todos estão envolvidos. Faz tratamento, mas o zumbido não vai embora. Ele nem diminuiu, você não teve nenhum pouquinho de melhora dele, porque às vezes, essa é uma coisa pra gente ter em mente, a cura, a remissão não é para todos, agora a melhora pode ser. E a melhora também significa uma qualidade de vida, ter uma função de volta, viver bem, independente do zumbido, tá? Isso é completamente possível, tá? Zumbido de 5 dB só incomoda no silêncio. Deve evitar o silêncio total ou não? Qual a melhor estratégia? Eu não sou muito de evitar o silêncio. Eu acho que a gente tem que enfrentar, tá? Porque senão você vai passar o resto da vida tentando achar artifícios para fugir do zumbido. De alguma forma, ele te incomoda. Senão você não estaria colocando som, você não ficaria no silêncio com ele numa boa. Então, se ele te gera incômodo, se ele está incômodo, você tem que buscar um tratamento, tá? Para ver o que você pode usar aí como estratégia para isso. Às vezes a terapia cognitivo-comportamental pode ser interessante nesses casos para trabalhar essa tua relação com o zumbido, tá? Inclusive esses momentos de poder ficar no silêncio sem ter que fugir dele, sem ter que, enfim, fazer processos para poder esquecer o zumbido. Outra pergunta que deixaram na caixinha: perda auditiva súbita nas frequências de 6 e 8 kHz tem tratamento? Tem. A perda auditiva súbita, normalmente ela tem um tratamento ali pontual, direcionado na hora, que pode envolver corticoides, via oral, intratimpânico, enfim, tratamentos que são do médico otorrinolaringologista, que devem ser feitos com uma celeridade muito grande. O ideal é que a gente trate isso assim que perceber a surdez súbita, porque aí tem mais chance de sucesso, mais chance de reverter essa perda de audição. E às vezes ela fica com zumbido, e o zumbido decorrente de uma surdez súbita, sim, tem tratamento, como a gente já falou, vai ter tratamento, tá? E aí a pessoa colocou... não, foi isso. E aí tem uma outra pergunta: perda auditiva unilateral, fazer uso do cross pode afetar o ouvido? Bom, então o que é o cross? Quando eu já tenho perda de audição muito grande de um lado e ouvido normal do outro. Muitas vezes, quando eu vou colocar um aparelho auditivo do lado onde eu tenho perda, eu não consigo me adaptar, porque pro meu cérebro, esse aqui tá ouvindo tudo tão bem, tão nítido, e aqui o som não chega direito, porque a perda é muito grande, por mais que o aparelho hoje em dia tem uma tecnologia maravilhosa e tal, não é igual a essa orelha. Então o cérebro não consegue muito se adaptar a isso, e aí tem uma tecnologia que chama cross, que é onde eu vou pegar o som que tá vindo daqui e jogar ele para que esse lado aqui consiga percebê-lo e escutá-lo. Então, isso é muito interessante, porque a pessoa tem uma noção maior de lateralidade, e aí consegue escutar, porque, digamos, se alguém te chama desse lado, se você tem uma perda muito grande aqui, você não vai ouvir. Tocou uma buzina, você vai atravessar a rua, você não consegue ouvir. Você está numa reunião, pessoa aqui do lado fala, você não consegue ouvir, e o cross então joga para a orelha boa, tá? Isso não tem por que fazer você perder a audição, é um método super seguro, testado, validado pela ciência, então você pode usar o cross com segurança, tá? Não tem por que ele te causar perda de audição, tá? De forma alguma, tá? Não tem nem lógica isso. A gente vai botar uma coisa para tratar que vai piorar, nem podemos pensar nesse tipo de coisa, tá? A Erika colocou: faz tratamento com otoneuro, físio na face e uso placa. A percepção diminui, sim. O que achei muito estranho foi ter a infecção do esquerdo
e nada no direito. E no direito o zumbido começou, porque talvez a origem não seja infecção. Talvez a origem seja outra, né? Pelo que você está tendo aí de melhora, você deve ter alguma questão muscular e tal, né? Então, provavelmente é bem possível que a infecção em si não tenha sido a origem do zumbido, tá? Tem muita gente que tem otite, que tem infecção de orelha, que tem, enfim, né? Esse tipo de coisa e não tem zumbido. Então, talvez nesse caso não tenha sido a causa, tá? Eu imaginei. Perguntaram aqui se o zumbido pode desaparecer sozinho. Pode, o zumbido pode desaparecer sozinho sim, tá? Normalmente isso é mais comum assim quando ele é mais recente, quando ele é mais jovem aí na nossa história, tá? A gente tem aí na literatura divergências, né, do que é o zumbido crônico, depois de 3 meses, depois de 6 meses, e aí as pessoas têm uma noção de que crônico é porque não tem mais solução, eu vou ter que viver, a palavra crônico é como se eu fosse viver eternamente com isso, tá? Não é isso que quer dizer. Crônico é só porque ele já ativou a circuitaria central. Então, a gente já tem aquele processo que eu falei para vocês lá no córtex, né, um pouco mais modificado, que faz com que o córtex entre em hiperativação de algumas áreas, como a região temporal, o córtex pré-frontal, giro cingulado, tá? Então, essas são regiões que às vezes estão envolvidas aí na manutenção do zumbido, tá? Mas ele pode sim ir embora sozinho, tá? Outra pergunta que me deixaram: misofonia é psicológica, neurológica ou auditiva? É uma pergunta difícil essa, porque na verdade eu acho que é um pouco dos três. Então a gente tem a misofonia, ela envolve muita questão emocional, ela tem envolvimento desse sistema límbico, esse sistema emocional de processamento das nossas emoções, muito grande, e a gente tem uma hiperativação de uma região do cérebro que chama córtex insular anterior, tá? Então, na presença dos gatilhos que geram o desconforto, aquela reação intensa, existe uma ativação, uma hiperativação desse córtex insular anterior. E o curioso em quem tem misofonia é que ele se conecta com outras áreas do córtex, responsáveis pela atenção, pela concentração, pelas nossas emoções, diferente de outros sons que você pode dar que não são sons gatilhos. Então, os sons gatilhos, ok, vão ativar lá toda uma circuitaria que não envolve essa hiperativação do córtex insular anterior e as suas conectividades. Tá? Então, um cérebro que não tem misofonia, digamos, você acende ali uma área na hora que você coloca o som. Mas num cérebro com misofonia é como se você acendesse várias áreas. Então, se eu chegasse em algum lugar e ligasse a luz, vamos dizer, um cérebro sem misofonia, eu fui lá e liguei a luz aqui, pronto, você vê a luz, você começa a enxergar as coisas. Num cérebro com misofonia, na hora que eu aperto no interruptor, eu não ligo só a luz. Eu ligo o ventilador, eu ligo a geladeira, eu ligo a televisão ao mesmo tempo, eu ligo, enfim. Então, é uma quantidade de informação que faz com que a pessoa tenha um reflexo, que não tem controle. A resposta, ela é um reflexo, ela é incontrolável. E é essa resposta que é incontrolável, que é esse reflexo, que acaba dando essa sensação, esse desconforto, esse descontrole em relação a esse som, que é o som gatilho, tá? Então, o pessoal que tem misofonia, eu acho que talvez fique mais compreensível entender que tem um cérebro sim envolvido, existem questões neurológicas envolvidas, tá? E que precisam de um cuidado, que aí sim, o cuidado nesse caso que a gente tem de tratamento está voltado para a questão da psicologia, tá? Inclusive, existe um processo aí que está sendo feito para incluir a misofonia no DSM, que é um livro de diagnóstico relacionado às questões de saúde mental. Tá? André, já perdi a esperança de ficar longe do zumbido. E André, não, leia nossos posts, olha, escuta as nossas lives, busca ajuda, não tem para que você entrar nessa não, tá? Cuidado que isso aí vai te levar para um buraco desnecessário, tá? Érica, você acha que a acupuntura é uma boa ferramenta para o tratamento do zumbido? Eu sou acupunturista, tá? Então, eu gosto muito da acupuntura, mas eu não gosto de tratamentos isolados.
Então, assim, eu utilizo, né, agulho os meus pacientes junto com outras técnicas, tá? Então, talvez para algumas pessoas a acupuntura isolada tenha uma resposta muito interessante, mas eu acho que para a grande maioria a gente precisa sim dos tratamentos combinados, tá? Eu priorizaria tratamentos combinados, tá? Soraya, boa noite, tem zumbido pulsátil, é um outro tipo de zumbido, né? Ele pode ser contínuo, pode ser pulsátil. É importante avaliar as causas, né, desse zumbido pulsátil, se tem algo venoso, se tem algo circulatório ali, ou até muscular, tá? O Roberto, o que fazer para amenizar o zumbido cada vez mais forte? Eu tenho há mais ou menos uns 30 anos o zumbido. Roberto, como eu falei aqui durante essa live, não tem uma fórmula mágica, a gente não tem um tratamento único para todos os zumbidos. Eu não saberia te dizer, preciso avaliar, precisa ver o que está acontecendo com você, o que foi que talvez tenha gerado ou que esteja mantendo isso, e aí trabalhar com certeza áreas centrais, e se a gente identifica aí causas ativas, trabalhar essas causas em conjunto. Quais são? Não sei, sem avaliar é impossível dizer, é uma leviandade a gente dizer isso. Tá? Soraya, já faz 3 anos que estou com esse zumbido pulsátil, não para, deve ser crônico. A gente considera o zumbido como crônico a partir de 6 meses, tá? Então, sim, é um zumbido crônico, agora é importante você tentar descobrir o que é que tá gerando esse zumbido pulsátil, tá? Stefano, o zumbido pode ser hereditário? Sim, existem alguns estudos que sugerem que sim, que pode ter um componente hereditário. Existem pessoas aí ao redor do mundo, nos congressos internacionais sempre tem apresentação a respeito disso, desses estudos genéticos, então vão tentando identificar genes ligados ao zumbido, e sim, existe essa correlação, né, coisas que aparentemente realmente levam a acreditar que possa ter algum componente genético, tá? A Rosa tem o zumbido bilateral, tinha somente um, mas depois da Covid apareceu do outro lado também. Quando tem dor de cabeça, piora muito. Porque o que tá piorando, o que tá causando a dor de cabeça tá piorando o zumbido, tá? O zumbido não causa dor de cabeça, o zumbido não causa dor, o zumbido não causa perda de audição, o zumbido não causa Alzheimer, o zumbido não causa demência, tá? Então, são coisas que causam o zumbido, também causam essas outras condições, tá? Ou o que está causando as outras condições também interfere no zumbido, tá? E aí você pode até ter uma colaboração, sim. O Covid, infelizmente, a gente viu muito zumbido pós-Covid, tá? Todo um processo inflamatório que o Covid gera, às vezes gera uma alteração lá na cóclea e, novamente, tem tratamento, tá? Soraya, o zumbido pulsátil tem cura? Pode ter sim, tá? Pode ter. Preciso identificar a causa, ver o que está acontecendo e verificar, né? Se você está colocando que parece o coração batendo, eu sugiro você buscar um médico otorrinolaringologista, otoneurologista, tá? E fazer uma avaliação, verificar se há alguma coisa em alguma veia, se tem alguma questão ali dentro da orelha antes de qualquer coisa. Daí partir para uma outra avaliação, se olha, eliminamos tudo e tal, e aí ok, vamos ver se tem alguma coisa muscular, o que mais que tem, tá? Mas é importante no zumbido, todos os zumbidos, no pulsátil, obviamente não seria diferente, mais ainda no pulsátil, uma avaliação bem detalhada, tá? Aqui me perguntaram a última pergunta, não, tem mais 2 perguntas. Existe algum exame específico para diagnosticar zumbido? Nós não temos um exame para diagnosticar o zumbido, porque a gente não tem nenhum exame em que a gente consegue ouvir o seu zumbido. Os exames relacionados ao zumbido, chama acufenometria, eles são, e as audiometrias, e o BER e tal, mas a acufenometria seria aquele para a gente tentar identificar como é o seu zumbido, né? Então, seria para a gente poder identificar, ele se parece mais com que tipo de som, de que lado que ele tá, qual o volume dele, se ele é mascarável, né? Não sei se fala assim, mas se ele é passível de ser mascarado ou não. Enfim, isso tudo é feito nesse exame que chama acufenometria. É um exame subjetivo, a gente não tem exames objetivos, tá? Então, ele não é um exame para diagnosticar zumbido. O diagnóstico do zumbido vem pela fala. Então, vem de vocês chegarem pra gente e dizer, olha, eu tô percebendo um barulho desse lado, ou 2 barulhos, parece com isso, tá assim, tá assado.
é aí que a gente vai fazer esse diagnóstico do zumbido, tá? Mas não tem um exame, um equipamento que enxergue o zumbido, que a gente consiga ver esse zumbido ou ouvir o seu próprio zumbido quando ele é um zumbido subjetivo, que é a maioria deles. Existem tipos de zumbido que são chamados de objetivos, em que a gente observa, observa não, ouve, né, na verdade, o zumbido na orelha do paciente. São bem mais incomuns e aí normalmente estão ligadas às questões de circulação sanguínea, às vezes tumorzinhos que podem dar na orelha, e isso precisa ser avaliado, obviamente, por um médico otorrinolaringologista, tá? A Rosa colocou que tem um zumbido do tipo apito, durante o dia não percebe tanto, mas à noite piora, porque à noite a gente tem uma série de fatores. A gente tem um aumento do silêncio, então a gente percebe mais som de dentro. A gente tá com a cabeça menos ocupada, porque durante o dia às vezes a gente se foca em resolver todas as correrias do nosso dia a dia. A gente tá mais cansado, então toda a nossa neuroquímica já é um pouco diferente, né? Então a gente tem aí diversos fatores que podem estar relacionados com essa percepção do zumbido um pouco mais forte aí no período da noite, tá? Roberto, sou do Rio Grande do Sul, ó, minha terra. Tem como me atender por aqui via online ou indicar um especialista em Porto Alegre? Eu não conheço um especialista em Porto Alegre, posso até pesquisar. Eu sei que no Hospital de Clínicas tem um setor que avalia zumbido ali com os alunos e tal. Eu não sei exatamente se eles fazem a parte do tratamento ou como fazem o tratamento, mas tem, tá? E de qualquer forma atendo online sim, tá? Só mandar recado pelo WhatsApp que a gente te passa todas as informações, tá bom? Débora, boa noite. Com tanta tecnologia, por que torna tão difícil o diagnóstico como a cura? É porque, na verdade, eu acho que a grande questão da cura é que a gente tem múltiplos fatores e que esses fatores, muitos são tratáveis e muitos não são tratáveis. E isso pode acontecer, a gente tem doenças que a gente não consegue a cura, né? A gente consegue um tratamento. Então, a pessoa, sei lá, eu tenho lúpus, uma doença autoimune. Não tenho cura, mas eu tenho tratamento. Eu posso ver uma vida boa, uma vida muito boa, apesar de ter o lúpus, né? Eu tenho uma psoríase, é uma condição que eu não, até onde a gente tem tecnologia, não tem uma cura a princípio, né? Mas a gente tem como tratá-la, tá? Então tem muitas condições que a gente muitas vezes não tem cura, e zumbido tem cura sim, só não é uma garantia para todos, tá? Então são condições em que infelizmente ainda não tem uma fórmula única para tudo, porque tem causas muito diferentes, tá? E o diagnóstico do zumbido é a mesma coisa que você me dissesse assim, como é que você consegue sentir a minha dor? Você consegue sentir o que eu tô sentindo? Eu preciso de algum aparelho que você consiga sentir a dor emocional que eu tô sentindo. A dor física que eu tô sentindo. O que você sente, como você processa essa dor, é muito diferente do que talvez eu, com a mesma lesão, com a mesma questão, o meu processamento da dor seria diferente. A mesma coisa vale para o zumbido. Você vai dizer, a pessoa teve exatamente, entre aspas, a mesma causa. Mas tem outras questões envolvidas. A minha personalidade, como eu lido com as situações que vão fazer com que eu lide com o zumbido, com que eu desenvolva a minha relação com ele de uma forma diferente da outra pessoa. E isso precisa ser levado em consideração. Então, a gente quer uma coisa muito matemática, eu sei que a gente está sofrendo, eu também ia querer. Óbvio, eu tô com dor, eu quero que ela suma. Eu tô com um problema, eu quero que ele desapareça. A questão é que não tem, infelizmente, para muitas coisas, não é só para zumbido. A gente não tem essa solução mágica, porque o corpo precisa de tempo para se reorganizar, para se reabilitar. Se você quebrou uma perna, por mais que você faça uma cirurgia, você não sai dela andando, você vai ter todo um processo de reabilitação.
Então, isso precisa estar na mente, porque senão a gente entra num processo de angústia tão intenso, de uma sensação de que, ai, viu, é isso aqui, nunca, não tem cura, para todo o resto encontram solução, isso não é verdade. E o nosso corpo merece, precisa às vezes de um processo para se curar, né? Nós mulheres, eu estou vivendo esse momento agora, escutando, lendo muito coisa a respeito, por exemplo, da menopausa. Tem algum botão que eu consigo apertar para não passar por ela? Não tem, gente. Tem que passar. Se eu vou passar de uma maneira muito diferente que você vai passar, do que a outra vai passar, do que vou passar diferente. Vai ter similaridades e tal. Sim, o tratamento para nós é o mesmo? Não. Talvez para um seja indicado uma coisa, para outro hormônio, para outro não sei o que lá. É diferente. Zumbido da mesma forma. É que a gente tem uma ideia de uma coisa muito matemática. Com doença nem sempre é assim. Parece que para muita coisa é, mas nem sempre é assim, tá? E eu até diria que talvez boa parte delas não é assim. Por isso que a gente não tem assim, você vai na farmácia e pega o remédio para isso, o remédio para isso, a gente vai no médico. Porque tem outras complicações que talvez eu tomando um remédio achando que aquilo ali é para aquilo e na verdade não é só aquilo. Entende? Então, com o zumbido, a gente ainda tem um chão pela frente nesse sentido, e eu acho que muita da nossa consciência e da nossa postura frente a ele, que eu acho que favorece a gente até curar, até resolver ele de uma maneira mais eficaz. Tá? Nossas características de personalidade, isso é sabido, isso já tem artigos mostrando que tem um impacto indispensável na maneira como a gente vai lidar com o zumbido. Tá? Aqui perguntando se quem tem zumbido tem predisposição à demência e Alzheimer. Como eu falei, não tem, tá, gente? Não tem. O zumbido não leva ao Alzheimer e à demência. Coisas que causam demência e Alzheimer, predispõem a ter demência e Alzheimer, também são coisas que predispõem a zumbido ou que causam zumbido. Então, consumo excessivo de açúcar, a gente já sabe que leva tanto para um quanto para o outro. Questões virais, pode levar tanto para um quanto para o outro. Perda de audição não tratada, pode levar tanto para um quanto para o outro, mas não é o zumbido gerar demência? Não. Tá, eu tenho zumbido, eu tenho maior predisposição de ter Alzheimer ou ter demência? Não. Depende de você ter causas, de ter uma configuração ali que predispõe tanto para um quanto para outro. Mas o zumbido não causa nada, não causa dor, não causa perda de audição, não causa Alzheimer, não causa demência. Tá? Bolsa de água quente pode melhorar o zumbido? Se ele tiver uma origem muscular, pode ser que te ajude de alguma maneira sim, tá? Então, depende da causa, tá? Eu vou fazer essa última pergunta que colocaram aqui na caixinha de perguntas. Diz assim: estresse e ansiedade podem piorar a hiperacusia e o zumbido? Sim, com certeza, tá? Então, lembrando que zumbido, ele gera uma hiperativação de algumas áreas corticais, a do nosso cérebro, dentre elas córtex temporal, a córtex aqui pré-frontal, o giro cingulado, córtex temporal e o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional. Então, existe uma circuitaria que é ativada e que se retroalimenta, tanto das questões emocionais para nossas questões auditivas e vice-versa. Então, sim, a ansiedade, a depressão, alterações emocionais, estresse, está completamente comprovado aí na literatura, e talvez vocês possam me dizer até muito mais do que o que a literatura nos diz, de que de fato eles têm relação aí com o zumbido, tá? Então, sim, cuidem do lado emocional, porque ele pode te ajudar muito ou ele pode te jogar no chão, tá? Última pergunta que tem aqui: bruxismo também piora zumbido? Sim, em alguns casos o bruxismo pode estar envolvido na geração ou na manutenção do zumbido, tá? Então precisa avaliar, tá? Ô, Alexandra, muito obrigada. Gente, eu vou encerrar, que a gente já tá aqui há 1h e pouquinho, para variar, se me deixar o tagarelo até amanhã. Eu quero agradecer infinitamente por vocês estarem aqui, pela quantidade de perguntas, pela disposição de vocês dividirem isso com a gente, pelas boas notícias, que a gente, né, viu um caso aí de uma pessoa que conseguiu resolver a questão do zumbido, tá indo muito bem, muito obrigada, e eu espero que vocês venham me contar isso muito em breve. Então, na hora que resolver, não vão embora, vem dividir aqui com o pessoal também, que a gente quer notícia boa, tá?
Então, eu agradeço muito as perguntas que vocês colocaram aí nas caixinhas de pergunta e por vocês estarem aqui perguntando aqui pra gente. Daqui a 2 semanas eu vou fazer nova live, sim, com certeza. Daqui a 2 semanas a gente tá aqui de novo conversando. Não tenho noção de assunto, estou sem criatividade. Se vocês quiserem sugerir aí coisas que a gente possa fazer uma live talvez mais direcionada para um assunto ou outro, se vocês quiserem que eu traga alguém para conversar, eu gostaria que chamasse alguém, um profissional dessa área ou dessa área, podem colocar que a gente traz também, tá? A Erika colocou aqui, quando tá muito ansiosa, o zumbido aumenta muito. Né, Erika? Pior é que é bem assim. Eu brinco que tudo que não é legal, quando a gente não tá legal, aumenta. Os iguais acabam se alimentando, né? Então, como o zumbido ainda não é entendido, aí não tem um significado positivo, automaticamente, quando alguma coisa tá mais ruim, a tendência é ele aparecer mais forte. Mas enfim, pessoal, muito obrigada, tá bom? Daqui a 2 semanas eu espero vocês por aqui, eu espero que a gente se encontre novamente. O que vocês precisarem, por favor, escrevam aqui no Instagram. Se vocês acharem que alguém pode se beneficiar dessa nosso bate-papo, encaminha para essa pessoa. Vamos levar um pouco de conforto, de alívio, de sossego aí para quem tá precisando, tá bom? Um beijo grande, uma boa noite para vocês, até breve.